Alô, alô! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso APS Alemão para profissionais da saúde. Essa é a nossa primeira aula, é o momento da gente se conhecer, de você entender como é que vai funcionar nosso curso, como é que vão ser as estruturas das aulas. Essa aula vai ser uma aula tranquila, uma aula simples, mas com, espero, muita informação interessante para você. Olha só, o nosso curso ele vai ser gradual, né? A nossa aula hoje vai ser uma aula mais simples, mais tranquila, mais básica, e a gente vai começar gradualmente a dificultar as coisas, e claro, é assim, e você vai se sentir sempre confortável. Eu quero que você se sinta sempre confortável com aquilo que a gente está aprendendo. É muito importante que, se você já sabe essas questões aqui, que você anote os vocabulários diferentes, anote onde é que surgiram algumas dúvidas ou alguma coisa que você não sabe logo de cabeça. Vamos dizer que a gente vai falar sobre a conjugação do verbo sein, por exemplo. Se não está claro, assim, se não é uma coisa que você não precisa nem pensar para fazer, anote. Anote sempre. Você pode anotar desde no computador, se você achar mais fácil, ou realmente ter um caderno para o nosso APS Elite, porque assim você consegue também sequencialmente saber o que você tem que estudar. A anotação, ela não serve simplesmente para anotar tudo que eu estou fazendo aqui na aula, porque você tem a aula, obviamente, gravada, mas o importante, né, é que você consiga anotar aqueles pontos em que surgiu alguma coisa que você queira revisar, algum vocabulário novo que você queira anotar. Ou que você já conhece, mas que se eu tivesse te falasse aqui agora, por exemplo, medicina, você sabe falar isso? Ah, não. Então vou anotar. Por mais que você entenda que medicina, por exemplo, significa medicina. Então, tudo aquilo que não tiver assim, nessa velocidade aqui no seu cérebro, anote, de maneira que você possa repetir. O vocabulário novo que a gente for aprendendo, vá anotando também diretamente no nosso aplicativo Anki. Se você não viu a aula sobre o aplicativo Anki, antes de mais nada, dê uma olhada na aula. Pause essa aqui e vá no vídeo sobre o aplicativo Anki, instale o aplicativo no seu computador, tá? E depois disso, você vai assistir a aula sempre com o Anki do seu lado. Por quê? Porque a hora que aparecer uma palavra nova, você vai pausar a aula, por exemplo, e vai anotar a sua palavra nova diretamente no seu Anki. Por quê? Porque no final da aula, você já vai ter a sua lista de palavras novas anotadas. O que eu sugiro é que você faça a sua lista de palavras novas por capítulo. Então, o nosso curso ele vai ser separado por capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No capítulo 1, por exemplo, temos 15 aulas. Faça a sua lista no Anki do capítulo 1, porque assim você vai acrescentando sempre as palavras ali. Quando você passar para o capítulo 2, você cria uma nova pasta no Anki, tá? De forma que você consiga ter, assim, dois decks, né, que são os baralhos, dos capítulos diferentes. Por quê? Porque assim que o capítulo 1 tiver dominado, você para, por exemplo, de usar o capítulo 1 e começa a usar só o capítulo 2. Seus estudos vão ficar, então, muito bem organizados. Por que eu não estou simplesmente dando um deck do capítulo 1, do capítulo 2 para vocês? Por um motivo óbvio. O aluno ele tem que fazer um trabalho ativo. Não adianta eu dar para você tudo pronto, digamos assim, pronto e acabou. Por que, por exemplo, você tem que anotar na aula? Porque esse é o trabalho ativo. O trabalho ativo de anotar em outro lugar, muda tudo na hora da memorização, tá? Então é por isso que é importante que você faça trabalhos ativos, sim, que você não sente aqui em frente à aula e fique como um zumbi só ouvindo o que eu tenho para dizer. Não é isso, né? Você tem que repetir, você tem que fazer o passo a passo do que eu estou te falando. Então, o primeiro ponto é esse. Se você ainda não está com o Anki aberto, abra, pausa aí, veja como abre. Se você ainda nem viu o conteúdo do Anki, vá lá, vá no vídeo sobre o Anki e veja esse conteúdo, veja como funciona. É um vídeo relativamente longo, mas é muito importante que você entenda como ele funciona, como você pode criar seu deck. Claro, também que esse deck ele vai ser compartilhável. Então, se você criou um deck do capítulo 1, quiser compartilhar com um amigo, por exemplo, você pode fazer, não tem problema nenhum. É muito importante lembrar, entretanto, que a dúvida sua não é exatamente igual à dúvida do seu colega. Então, nem sempre compartilhar o deck é a melhor opção. Sempre melhor que você faça o seu. Assim você tem certeza, 100% de certeza, que deu certo, que ali estão as palavras que você precisa. Mas, claro, compartilhar material é também um dos valores aqui do grupo APS,
do curso APS, é um dos nossos valores que a gente compartilha o nosso material, o nosso conhecimento, que a gente compartilhe aquilo que a gente já sabe, tá bom? Olha, a gente vai começar hoje com um diálogo, você vai ver como é que vai acontecer. Eu vou te explicar tudo sobre esse diálogo. Eu não vou só simplesmente ler o diálogo, eu vou explicar cada detalhe desse diálogo, o vocabulário. Depois a gente vai falar sobre algumas questões gramaticais que forem importantes. Depois eu vou repetir o diálogo e quero que você repita atrás de mim. Mas cada aula vai ter os seus exercícios, a sua estrutura, algo de diferente. Como eu falei, as aulas vão sendo complicadas, vão das mais simples às mais complicadas. Então, até aqui o final do nosso capítulo 1, por exemplo, você vai ver bastante coisa diferente. E vai ser muito divertido. Não se esqueça também que você pode repetir as aulas, é por isso que as aulas estão gravadas. Não se acanhe de repetir quantas vezes forem necessárias. Viu uma vez, foram surgindo dúvidas, anote as dúvidas. Antes de você ir lá perguntar para alguém sobre a sua dúvida, assista de novo a aula. Tente você mesmo começar a pensar, a refletir sobre as suas dúvidas. E depois, se a dúvida persistir, aí você vem até mim, vamos lá no grupo de discussão e a gente vai tirar essa sua dúvida. Não pode restar dúvida. Essa é a primeira coisa importante que eu tenho para te dizer. Se restou dúvida, está errado. Se restou dúvida, é hora de tirar. Não seja um aluno desses que aceita, né? Aceita que as coisas estejam explicadas mal explicadas, no sentido de que no seu cérebro aquilo ali ainda não ficou claro. Não aceite que você não entendeu. Aqui o método é um método, antes de tudo, de entendimento. Então, você precisa entender. Depois que você entender, você vai, então, repetir para gravar. Então, a gente tem o cérebro de um adulto, ele funciona dessa forma. A gente precisa entender e a gente precisa memorizar. Então, a gente vai fazer esse trabalho juntos, tá bom? Muito bem. Essa é a primeira aula, você vai ver aqui como é que vai funcionar. E a gente vai começar com um diálogo de boas-vindas no hospital. O diálogo que cada um de vocês já teve ou vai ter quando estiver trabalhando no hospital na Alemanha. E eu vou ler primeiramente todo o diálogo, depois eu vou explicar parte a parte. Pode ser? Vamos lá. Primeiro, o diálogo é entre a Schwester Svetlana e a Frau Müller. Schwester Svetlana, Frau Müller. Vamos lá. Schwester Svetlana. Guten Morgen, ich bin Schwester Svetlana. Frau Müller. Guten Morgen, Schwester Svetlana. Mein Name ist Müller. Ich bin die Pflegedienstleistung. Herzlich willkommen in unserer Klinik. Guten Tag, Frau Müller. Wir gehen zusammen auf die Station 13. Das ist eine internistische Station. Muito bem. Então, vamos entender tudo de novo. Depois eu vou ler com calma. E aí, depois você vai repetir comigo, tá? Primeiro, a gente tem um SR aqui. Ó, é aqui, ó. A gente tem um SR. Opa. Deixa eu levantar aqui. A gente vai ter esse SR aqui. Esse SR não é à toa. É o jeito que a gente vai escrever Schwester, tá? Schwester. Por quê? Porque a Schwester Svetlana é uma Krankenschwester, né? Uma palavra aí importantíssima pra gente aqui no nosso curso, que vai ser Krankenschwester. 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 O R do alemão, dependendo da região onde você estiver, vai ser feito tipo Kranken, ou Kranken. Kranken, lá atrás, como se você colocasse água e gargarejasse. Tá? Então, Krankenschwester. Schwester é a palavra que significa irmã, né? Então, Krankenschwester ou Krankenschwester é a irmã dos doentes. A gente tem aqui palavras importantes, que é a palavra krank, que significa doente, e a palavra Schwester, que significa irmã. Então, basicamente, a gente está falando que a enfermeira em alemão se diz Krankenschwester, irmã do doente. Tem algumas explicações para isso. Uma delas é o fato de que as freiras, as irmãs, eram quem cuidavam dos doentes antigamente. Então, tem essa teoria aí de por que a gente chama a enfermeira de Krankenschwester. Isso aqui é uma palavra que a gente chama em alemão de palavra composta. Ela é escrita juntinho assim, tá?
E o que a gente precisa saber sobre as palavras compostas? Isso é muito importante, é base da língua alemã, mas eu estou falando aqui porque sem isso a gente não vai conseguir entender nada. As palavras compostas, elas têm como palavra principal a segunda palavra do composto, sempre, tá? Então, se eu tenho Krankenschwester, mentira, não é a segunda palavra do composto, não, é a última, porque pode ser que tenha 3, 4 palavras. A última palavra do composto é a palavra mais importante. O que significa ser a palavra mais importante? É ela que vai identificar o gênero da palavra e ela que vai identificar o plural da palavra. Então, por exemplo, sendo Schwester uma palavra feminina, eu tenho certeza que Krankenschwester também é uma palavra feminina. E aqui também eu já vou dar uma outra indicação em relação ao nosso curso, tá? Deixa eu abrir uma outra nota aqui. A gente sabe que os artigos em alemão são der para o masculino, die para o feminino e das para o neutro, né? Aqui no nominativo, que é o que nos interessa, o primeiro caso, né? Para quem já está mais adiantado e sabe o que é nominativo, acusativo e dativo. Então, quando eu for escrever o gênero das palavras em alemão, como é que eu vou escrever para vocês? Se a palavra for masculina, eu vou escrever um R, vírgula, significa que a minha palavra que eu vou escrever aqui vai ser masculina. Der Mann, tá vendo? De onde que eu tirei esse R? Do artigo aqui. Então, a última palavra do artigo eu vou escrever aqui, a última letra do artigo eu vou escrever aqui, vai ficar R, Mann, tá? E depois eu vou colocar uma vírgula e eu vou colocar a estrutura do plural aqui dessa palavra, que, por exemplo, nesse caso vai ser isso aqui. Por quê? Porque o A do Mann vai virar umlaut e depois eu coloco um ER. Então, se você vir aqui na nossa aula, isso aqui, você tem que entender o quê? Você tem que entender que Mann é masculino, é der Mann, e que o plural de Mann é die Männer. Então, com isso daqui, eu te explico toda essa questão. Mesma coisa, então, vamos dizer que eu escrevi isso aqui para você. O que isso aqui indica? Isso aqui indica que Frau é uma palavra feminina. Por quê? Porque o está aqui no final. E o artigo feminino é die, ou seja, com E no final. Então, eu estou te indicando que isso aqui é die Frau e que o plural de die Frau é die Frauen, tá? Porque o artigo no plural é sempre die, né, gente? 100% das vezes. E se eu escrever isso aqui, por exemplo, eu estou te indicando o quê? Eu estou te indicando que a palavra menina, Mädchen, é uma palavra neutra, das Mädchen, e que o plural de das Mädchen é igualzinho singular, die Mädchen, que eu só vou diferenciar menina ou meninas pensando se a palavra está no singular ou no plural, ok? Então, esse aqui vai ser a nossa forma de escrever, tá? De escrever as palavras aqui no nosso curso. Dito isso, nós vamos voltar, então. Vou anotar isso aqui. Dito isso, nós vamos voltar, então, aqui no nossos compósito. Vou pôr ele aqui para o meio também. Os nossos compósito. Então, se eu tenho a palavra Krankenschwester, não é verdade? O que isso aqui está me indicando? Que esse aqui vai me indicar. Esse aqui está me indicando que a palavra é feminina. E aí eu vou colocar depois um N, indicando que o plural de Schwester é Schwestern. Só que isso daqui eu sei porque eu conheço a palavra Schwester. É esse que é o ponto, tá? Aqui dos compostos. É esse que é o ponto. Toda vez que eu tiver uma palavra composta, tá? Essa palavra composta, ela vai ter sempre o gênero e o plural da última palavra desse composto, que no caso é Schwester. Vamos tentar uma outra palavra. Por exemplo, a palavra Krankenhaus, que vocês já devem conhecer, significa hospital. Como é que eu sei se o hospital é der, die ou das? Se é masculino, feminino ou neutro? Basicamente, eu tenho que conhecer a palavra Haus, que é a última palavra do composto, tá? Haus é uma palavra neutra, das Haus, que significa a casa, né? Krankenhaus é a casa do doente. Então, Krankenhaus também vai ser uma palavra o quê? Neutra, ok? Então, se Haus, a última palavra do meu composto, é neutra, Krankenhaus também vai ser
neutra. E o plural de Krankenhaus vai ser o plural de Haus. O plural de Haus é Häuser. Häuser, com umlaut no A e ER no final. Então, aqui o plural vai ser Krankenhäuser, tá? Então, eu conhecendo a última palavra do composto, eu conheço tudo, eu sei tudo que eu preciso saber. Então, Krankenschwester significa a irmã do doente, mas, na verdade, é a enfermeira. O masculino de Krankenschwester vai ser Krankenpfleger. A gente não fala Krankenbruder, né? O irmão do doente, a gente vai falar Krankenpfleger. Pfleger significa cuidador, né? Ao pé da letra. Então, Krankenpfleger é o cuidador dos doentes. O plural de Krankenpfleger é Krankenpfleger mesmo, né? Vai ser a mesma palavra. Então, Krankenschwester vai ser a enfermeira, Krankenpfleger vai ser o enfermeiro. Existe uma palavra que é a seguinte, Krankenpflegerin, com um IN no final, tá? E essa palavra vai ser também enfermeira. É porque todas as palavras terminadas em ER em alemão, quando se referem, todas não, mas quase todas, quando se referem a uma profissão, a um homem de determinada profissão, se eu colocar mais um IN no final, tá? Ela vai indicar, por exemplo, uma profissão do sexo feminino. Então, é por isso que eu posso fazer o feminino de Krankenpfleger como Krankenpflegerin. Krankenpflegerin. E aí vai ser a enfermeira. Então, tem essa outra forma de falar enfermeira. Ó, vou dar mais alguns exemplos para ficar claro, tá? Se eu falo, por exemplo, der Fahrer, que é o motorista, né? Posso falar até mesmo, por exemplo, der Krankenwagenfahrer, o motorista da ambulância, né? Nesse caso, qual que seria a motorista? Eu vou pegar esse Fahrer e vou colocar IN no final. E aí vai ficar, então, de Fahrerin. Então, essa é a motorista. O plural das palavras terminadas em ER é sempre igual, ou quase sempre, na verdade. Falar 90% das vezes. Então, toda vez, por exemplo, o motorista é der Fahrer, né? Como a gente viu aqui. Os motoristas vai ser die Fahrer, a mesma coisa. Então, se você tiver que chutar o plural das palavras terminadas em ER, basta chutar que é a mesma palavra. Agora, quando eu fizer o feminino, como no caso do die Fahrerin, né, que é a motorista, o plural, quando eu tiver esse IN no final, vai ser sempre mais N-E-N. Então, eu tenho die Fahrerin, a motorista, die Fahrerinnen, que são as motoristas. Então, isso aqui é uma dica de ouro, serve assim para muitas profissões, 80% das profissões, masculino com ER no final, feminino com IN no final, e o plural é desse jeitinho aqui que eu falei. No caso do masculino, eu vou manter a mesma palavra, tá? Não vai ter modificação. No caso do feminino, que termina com IN, eu vou colocar mais N-E-N. Então, isso tudo para a gente falar da nossa palavrinha aqui, que é Krankenschwester, que é a palavra mais usada ainda hoje para falar de enfermeira. Já para o enfermeiro vai ser Krankenpfleger. Repete comigo. Krankenschwester. Krankenschwester. Percebeu que o ER no final vai ter esse sonzinho de A, né? Eu não vou falar Schwester, eu vou falar Schwester. Som de A mesmo. E o resto tá igualzinho tá escrito praticamente. Kranken, com o N lá no céu da boca. Krankenschwester. Krankenpfleger. Então, essas aí são as palavras. Pfleger, também com ER no final. Krankenpfleger. Muito bem, dito isso aqui, né? A gente pode deletar essa parte aqui. Olha, gente, uma coisa também muito importante é que você tem o poder do pause, né? Às vezes a gente está começando um curso e a gente não percebe isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, escrevi, deletei aqui já, mas eu queria saber, volte atrás, pausa na hora que você quiser anotar uma palavra, não tem problema nenhum. Eu estou aqui dando a aula e a gente fica com aquela mentalidade, às vezes, de aluno, apagou, a professora apagou, né? Você tem o poder do pause, você tem o poder de retornar e tal. Então, você pode aí fazer o seu curso e a sua aula na velocidade que você quiser. Então tá, então a gente começou aí com a Schwester Svetlana, que vem então de Krankenschwester, né? E ela fala, Guten Morgen, ich bin Schwester Svetlana. Aqui no Guten Morgen a gente já tem o
primeiro cumprimento que você tem que aprender em alemão, que é o Guten Morgen, que é o bom dia da manhã. A palavra Morgen, né, significa manhã e ela é masculina, der Morgen, tá? Então, der Morgen é amanhã. Então, Guten Morgen, anote aí e aprenda essa estrutura com esse EN, Guten, que vai significar bom, Guten Morgen vai significar bom dia. Bom dia. É a forma mais educada de você chegar e falar. Você não vai falar simplesmente hallo, né? A gente tem o hallo, essa opção aqui, ó, hallo, que vai significar oi, tá? Hallo. É possível esse hallo, mas para pessoas que a gente conhece melhor, né? Se você chegou em algum lugar, você não conhece essas pessoas, é seu primeiro dia de trabalho, você vai falar, então, Guten Morgen. Se for de manhã. Se for já ali no final da manhã, até o dia inteiro, até a tarde, você vai falar, então, Guten Tag. Tá aqui, ó. Tá? Então, eu tenho hallo, eu tenho Guten Morgen, depois eu tenho Guten Tag. Tag significa dia, né? E também é uma palavra masculina, tá? Então, você vai perceber que todas essas aqui, ó, são palavras masculinas. Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Morgen, que significa manhã, é uma palavra masculina e significa manhã. Tag é uma palavra masculina e significa dia. Abend é uma palavra masculina e significa noite. Então, eu tenho Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Vou repetir de novo, preste bastante atenção na pronúncia. Guten Morgen. Percebe que esse R do mor eu praticamente não falo. Por quê? Porque ele é um R no final da sílaba. R's no final da sílaba eu praticamente não falo. Por isso que eu falei Guten Morgen. Depois eu tenho Guten Tag. E esse G no final da palavra, eles são de K, tá? Então, Guten Tag. Guten Morgen, Guten Tag. Depois eu tenho Guten Abend. E esse D tem som de T. Então, olha só, anota aí. O G no final das palavras vai ter som de K. E o D no final das palavras vai ter som de T. T. Então, é por isso que eu falo Guten Tag. Repete comigo. Guten Tag. E Guten Abend. Tá? Então, o Guten Morgen vai significar bom dia. Guten Tag, bom dia, que não é de manhã, né? Porque o Guten Morgen é o de manhã. E o Guten Abend é boa noite. O Guten Abend é o boa noite na hora que você está chegando. É por isso que ele está aqui no Begrüßungen. O que é Begrüßungen? São os cumprimentos, tá? Anota aí, cumprimentos. Então, os Begrüßungen são os cumprimentos, e aqui a gente tem esses três aqui: Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Ou o hallo, que é o nosso oi, para quem você já conhece, uma situação menos formal ou algum já conhecido. Depois eu coloquei aqui uma outra opção que é o Grüß Gott. Grüß Gott. Gott significa Deus e Grüß significa saudação, sal de Deus, alguma coisa dessa forma. Por quê? É uma forma histórica, hoje em dia não faz muito mais sentido traduzir, mas ela é bastante usada no sul da Alemanha, né? Na Suíça também se usa. Então, é por isso que eu coloquei ela aqui, Grüß Gott, porque pode ser que você ouça, é bastante formal também. Atenção para a pronúncia do U umlaut, né? O U umlaut vai ser som de boca de U falando I. Então, grüß. E essa letrinha aqui, ó, essa daqui, fiz muito mal, deixa eu apagar aqui, fazer novamente, porque eu vou fazer ela direitinho para você não confundir com o beta, tá vendo, ó? Essa daqui é a letrinha que se chama S-set. Por que eu anotei isso aqui? Porque S-set significa S, que em alemão se diz S, e Z, que em alemão se diz set. S-set. S-set é essa letrinha que parece um beta, mas não é. Percebe que ele não é um beta. Por quê? Porque ela tem essa abertura aqui, ó. Eu não fiz essa abertura à toa. Essa abertura faz parte dessa letra que não tem no beta, tá? E ela também não tem o rabão do beta, né? Porque o beta a gente faz assim, ó. A gente faz um rabão, né? Fecha. Esse é o beta.
O nosso aqui não é o beta, tá? Então, é uma letrinha especial do alemão, o S, certo. E essa letra, ela tem som de 2 S's. Ela tem som de 2 S's. E é por isso que eu falo Grüß Gott. É um S normal. Tem gente que fala Grüß. Nada disso, é Grüß Gott. Essa mesma letrinha tá aqui no nosso Begrüßungen, que é o título aqui, né? Que é o nosso título aqui. Begrüßungen. Vamos prestar atenção nessa pronúncia também. Begrüßungen significa cumprimentos, né? Uma forma de cumprimentar. E a gente vai ter boca de U falando I. Então faz a boca de U e fala o I. Grü. Depois eu tenho o S set, que vai ter som de 2 S's. Begrüßungen. Eu não falo G depois do N. O G depois de N é mudo. Esse daqui, ó, tá? É por isso que eu falei Begrüßungen. Dando pra ver legal aí? Ó. Begrüßungen. Begrüßungen. Que significa cumprimentos, é o plural. Sem esse N aqui no final, né? Eu tenho Begrüßung, que é o singular, que é o cumprimento, tá? Então, tudo isso para a gente aprender os cumprimentos em alemão. Vamos repetir mais uma vez. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Sua vez. Muito bem, se você ainda não conhece, existe uma outra possibilidade aqui, talvez você já tenha percebido, que é o Gute Nacht. Tá? O Gute Nacht, ele significa boa noite, assim como o Guten Abend. Qual que é a diferença, então, entre o Gute Nacht e o Guten Abend? A primeira delas é que Nacht é uma palavra feminina, die. Você percebeu que aqui eu só tenho E, eu não tenho, por exemplo, como nos outros Guten, tem só o Gute. E segundo, que o Gute Nacht é uma despedida para falar boa noite quando você estiver indo embora, quando a pessoa estiver indo dormir. É por isso, então, que eu falo Gute Nacht, e eu não coloquei o Gute Nacht na nossa lista. Eu não coloquei ele lá porque ele não é um cumprimento de chegada, ele é uma despedida, tá? Então, vamos voltar ao nosso texto. Viu como é que tem tanta coisa para aprender simplesmente com um textinho super simples? Guten Morgen, ich bin Schwester Svetlana. Eu sou a irmã, né? Nesse caso aqui não é simples, não é irmã, é a enfermeira Svetlana. Espero aí que você já esteja muito fera nos verbos sein, na conjugação do verbo sein em alemão. Se não, volte lá na nossa aula de gramática sobre o verbo sein, vai na nossa primeira parte aqui do curso, que são as aulas do A1, tá? Se só restar dúvida depois disso, você volta aqui comigo, mas você tem que saber a conjugação do verbo sein na ponta da língua. Então, ich bin, eu sou a irmã Svetlana. Aí a Frau Müller diz, né? A senhora Müller. Então, muito importante também esse Frau e esse Herr, né? Que a gente tem em alemão. Vamos fazer mais um post-it aqui. Quando eu não conheço alguém em alemão, eu digo Frau fulana, tá? Frau Fonseca, que é o meu caso, que eu chamo Ludmila Fonseca. As pessoas que não me conhecem dentro da universidade, quando eu estou dando aula na universidade, os alunos me chamam de Frau Fonseca. Não me chamam de Ludmila, tá? Frau Fonseca. Se fosse um homem, vai ser Herr Fonseca. Então, senhora e senhor. A palavra Frau e a palavra Herr significam também... a palavra Frau também significa mulher, tá? Nesse caso, Frau é o contrário de Mann, que significa homem. Agora, no sentido de senhora e senhor, aí eu tenho Frau e Herr, tá bom? Então, Frau Fonseca, Herr Fonseca, no caso de pessoas que a gente não conhece. Então, não vou me tratar como Ludmila, se for uma situação formal, eu vou tratar como Frau ou Herr. Entretanto, e agora vem uma questão interessante aí, entretanto, você vai perceber, né, que a Svetlana usou o primeiro nome dela, né? Ela falou Frau, ich bin Schwester Svetlana. Vai ser comum nos hospitais as enfermeiras usarem o primeiro nome. É uma forma de estar mais próximo também ao seu paciente, né? Então, a gente usa enfermeira antes do nome, Schwester, mas usa o primeiro nome, como é o caso da Svetlana.
tá? Então aí a Frau Müller responde: Guten Morgen, Schwester Svetlana. Mein Name ist Müller. Olha só que legal. A Frau Müller não falou meu nome é Ludmilla, ela já falou sobrenome. Meu nome é Müller. Meu nome já se apresentou como sobrenome, ou seja, é o jeito que ela quer ser chamada. Ela quer ser chamada de Frau Müller, já deixou bem claro isso, tá? Mein Name ist Müller. Olha a pronúncia, hein? Não é my name, é mein Name. Ist. E o ist significa é, né? Então, meu nome é Müller, mein Name ist Müller. Ich bin die Pflegedienstleitung. Aqui a gente tem 3 palavrinhas, Pflegedienst e Leitung. É um composto com 3 palavrinhas, Pflegedienstleitung. E são palavrinhas super importantes para você, Pflegedienstleitung. A gente tem... Opa, sumi com a minha nota aqui. Peraí. Ah, aqui, achei. A gente tem, né, a palavra Pflege, que é o cuidado, que é aquilo que o enfermeiro ou a enfermeira faz. Dienst, que é o serviço. E Leitung, tá? Olha só, não falo o G no final. Leitung, que é aquele que é responsável, né? Aquele que realmente vai ser o condutor daquele serviço. Então, a gente vai ler os compositums, né? As palavras compostas sempre de trás para frente, né? Então, é a condução do serviço de cuidado. A condução do serviço de cuidado, tá? Então, Pflegedienstleitung é aquele, né? O chefe da parte dos enfermeiros, né? Pflegedienstleitung. Pflegedienstleitung, tá? São 3 palavras, parece um palavrão, mas você não tem que se preocupar, porque apesar de ser um palavrão, uma palavra grande, a gente lê tudo separado, né? Isso é muito importante. As palavras em alemão são longas, mas a gente lê tudo separado. Pflegedienstleitung, tá? Então vamos lá excluir a minha notinha, como sempre. Muito bem. Então, ela é aquela que conduz a parte de enfermagem. Aí a Schwester Svetlana responde: Guten Tag, Frau Müller. Bom dia, Frau Müller. É interessante que que primeiro ela falou Guten Morgen, depois ela falou Guten Tag. Com certeza aí a gente tem um final da manhã onde, né, a diferença entre Guten Morgen e Guten Tag fica aí, fica pequena, né? Depois ela diz, wir gehen zusammen auf die Station 13. Wir gehen zusammen auf die Station 13. Gehen, atenção para a pronúncia dessa palavrinha. Gehen. Gehen significa ir e as pessoas têm mania de falar gehen. Esse H é mudo, tá, gente? Esse H tá alongando a vogal anterior. Gehen. Wir, vai ter um sonzinho de A no final, porque IR vai ter esse som. Wir gehen, nós vamos, zusammen, o Z tem som de TS, zusammen, nós vamos juntos para a estação 13, Station 13. O que é Station, né? É aquilo que a gente quase chama de a seção do hospital, né? A gente vai ler agora um pouquinho sobre isso. Olha só que legal. Eine Station kann in einem Krankenhaus eine eigenständige Einheit sein oder Teil einer Krankenhausabteilung. Então, uma estação, eine Station, pode ser uma unidade independente num hospital ou pode ser uma parte de uma parte, né? Uma parte de uma seção ali do hospital. Então, pode ser tanto uma parte totalmente independente, uma unidade totalmente independente, mas são, então, as separações ali do hospital, né? Hospital, as partes de especialidade ali da medicina, vamos, por exemplo, falar de Innere Medizin, né? Que a gente tem aqui Innere Medizin, que significa, por exemplo, a clínica médica, né? A clínica médica vai ter várias Stationen ali dentro dela, tá bom? Então, isso é uma Station onde elas vão,
né, elas vão juntas para a Station 13. As estações vão ser normalmente numeradas aí na Alemanha. Aí depois ela explica: Das ist eine internistische Station. Essa é uma estação internística. O que é internística, né? É a estação que trabalha com Innere Medizin. Innere Medizin. O que é isso, né? É o que a gente chama no Brasil de clínica médica. O que a gente chama em Portugal de medicina interna mesmo, tá? Então, a estação 13 é uma parte, né, uma estação da clínica médica, tá? Então, é para lá que elas estão indo. Agora eu vou ler novamente devagar e quero que você repita comigo, tá? Guten Morgen, ich bin Schwester Svetlana. Guten Morgen, Schwester Svetlana. Mein Name ist Müller. Ich bin die Pflegedienstleitung. Guten Tag, Frau Müller. Wir gehen zusammen auf die Station 13. Das ist eine internistische Station. Muito bem. Se teve alguma dificuldade de repetir, põe essa parte de novo no vídeo e repita até ficar perfeito, até você estar falando igualzinho a mim. Uma das coisas para a gente destravar a fala é repetir tantas vezes quanto for preciso para ficar perfeito. Enquanto não estiver perfeito, você não para de repetir. Essa é uma dica de ouro que eu te dou agora para você aproveitar durante todo o curso. E aqui, ó, a gente tem, por último aqui na aula de hoje, a Hierarchie im Krankenhaus. A Hierarchie im Krankenhaus, que significa a hierarquia no hospital. A hierarquia no hospital. Hierarchie. Hierarchie. Aqui a gente vai ter a hierarquia do Pflegerisches Personal, que é do pessoal do cuidado. Pflegerisches Personal. Pflegerisches Personal. Personal. Pflegerisches Personal é o pessoal do cuidado. Na verdade, a gente está falando, claro, da parte de enfermagem, né? Então, é o pessoal da enfermagem. Essa palavra Pflege vai estar sempre ligada à questão da enfermagem. A primeira pessoa a gente já conheceu, que vai ser die Pflegedienstleitung, que a gente vai ver também muitas vezes como PDL, tá? PDL, Pflegedienstleitung, é a pessoa, digamos assim, então, mais alta aí na hierarquia dos enfermeiros na Krankenhaus. Depois disso, eu vou ter Stationsleitung. A gente já aprendeu o que é uma Station e a gente já sabe o que é Leitung, né? É a quem conduz aquela Station. Então, ou seja, vai ser o enfermeiro ou a enfermeira mais importante ali, ou chefe na Station. Em cada Station, você vai ter uma pessoa responsável. Depois, a gente vai ter Krankenpfleger ou Krankenpflegerin. Nós já aprendemos essa palavra, né? Que são o cuidador de doentes, ou seja, o enfermeiro ou a enfermeira, ou o Krankenpfleger e a Krankenschwester, que também é o enfermeiro ou a enfermeira. E por último aí, a gente vai ter o Krankenpflegeschüler ou Krankenpflegerschülerin, que significa Schüler é o estudante, aquele que estuda alguma coisa, com ER no final. Schüler. Se eu colocar o mais IN, eu tenho a palavra no feminino. Então, é o estudante para ser enfermeiro ou a estudante para ser enfermeira, tá? Então, a gente vai ter essas quatro pessoas aí na hierarquia. Claro que não são só 4, vão ter muita gente em cada um, né? E agora eu quero ler um textinho para vocês aqui, tá? É um textinho mais longo, mas eu quero ler para que vocês comecem a ouvir em alemão. Então, ouçam várias vezes essa minha leitura e eu vou traduzir bem rapidamente aqui o que estava dizendo. Die Pflegedienstleitung, PDL, ist in der Regel eine einzelne fachlich
qualifizierte Person, die den Pflegedienst leitet. Die PDL kann aber auch aus einem Leitungsteam aus mehreren Personen bestehen. Der PDL obliegen verwaltende und organisatorische Aufgaben wie zum Beispiel die Personalplanung, die Organisation der Dienstpläne und die Kontrolle der Einhaltung der Qualitätsstandards. Die Gesamtverantwortung für den Behandlungsprozess trägt jedoch nach der gängigen Rechtsprechung der Arzt, da es bei der Behandlung keinen arztfreien Bereich geben darf. Para que eu li esse textinho aqui para você? Simplesmente para você já ir se acostumando, já ir ouvindo textos mais longos, com estruturas mais complexas. Se você quiser traduzir palavra por palavra, fique à vontade. Não é aqui o objetivo da aula de hoje, mas eu trouxe um textinho sobre os PDL. O PDL é, na regra, uma pessoa qualificada fachlich, que significa qualificada naquela área de trabalho, e ele conduz o serviço de enfermagem. O PDL também pode ser formado por mais pessoas em um time. Então, pode acontecer também do PDL ser um time de PDLs, não só uma pessoa. E quais são as funções do PDL, né? Ele vai ter funções Aufgaben, que são as tarefas, né? Aufgaben organizacionais e de administração, organizatórias und verwaltende. Como, por exemplo, o plano do pessoal, né? Quem trabalha com horas, a organização dos planos de trabalho e o controle dos estándares de qualidade. Mas a responsabilidade dos processos de tratamento, Behandlungsprozess, quem tem é o Arzt, uma palavrinha nova aqui, é um médico que, já que no cuidado a gente não pode ter uma área sem médicos. Esse texto, como eu falei, é um pouquinho mais complicado, eu não vou traduzir palavra por palavra, eu queria só trazer para vocês aqui um textinho que eu achei na internet para gente. Se você tiver interesse, me ouça lendo novamente, tenta ler as palavras mesmo que você não entenda uma a uma, para você também já acostumar a ouvir e a falar, né? Eu vou ler mais uma vez, tá? Die Pflegedienstleitung ist in der Regel eine einzelne fachlich qualifizierte Person, die den Pflegedienst leitet. Die PDL kann aber auch aus einem Leitungsteam aus mehreren Personen bestehen. Der PDL obliegen verwaltende und organisatorische Aufgaben wie zum Beispiel die Personalplanung, die Organisation der Dienstpläne und die Kontrolle der Einhaltung der Qualitätsstandards. Die Gesamtverantwortung für den Behandlungsprozess trägt jedoch nach der gängigen Rechtsprechung der Arzt, da es bei der Behandlung keinen arztfreien Bereich geben darf. Uma coisa importante aqui que eu não falei é isso aqui, ó. ZB, tá? O ZB vai significar em alemão zum Beispiel, que significa por exemplo. Então, toda vez que você vê esse Z, pontinho, um B grandão, pontinho, significa por exemplo. Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje, que tenha aprendido palavras novas, se não, que você já tenha começado a se aquecer, que a gente vai continuar na próxima aula com mais textinhos, mais questões, e logo, logo, a gente vai ficar fera no alemão. Tschüss!